Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nova temporada do podcast Além do Cargo. E meu amigo, irmão Marcelo Veiga, muito bom, irmão, tá iniciando novamente esse projeto de falar um pouco sobre o universo de concurso público, sobre uma nova ótica. E nosso convidado de hoje, o professor Emerson Castelo Branco. Professor Emerson, para mim é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no nosso podcast. É uma referência em direito penal, né? Foi professor nosso, a gente tem muito a agradecer a sua contribuição na nossa formação. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Tiago, querido, meu amigo Marcelo, querido Tiago, esse programa, esse podcast de hoje é especial para mim porque eu estou aqui do lado de duas pessoas que eu admiro imensamente. Então é um podcast especial porque eu tenho aqui dois mestres, duas pessoas que são referências para mim, não só como profissional, como pessoas, porque eu sempre digo, a pessoa vem antes do profissional, né? Você pode ser um grande profissional, não ser uma boa pessoa, a pessoa vem antes do profissional, e vocês são duas pessoas maravilhosas, né? Vai ser uma honra aí, interrogatório hoje, viu, pessoal? Um delegado de polícia, um ex-delegado, um pobre e humilde defensor, a linha hoje é interrogatório. Emerson, meu amigo, prazer te receber. Eu quero começar já fazendo uma pergunta que normalmente eu faço no final dos podcasts. Eu quero começar por esse lado, né, que está por trás do Emerson, defensor público, do Emerson, que é professor hoje a nível nacional, né? Você tem aluno pelo Brasil todo. Eu quero te fazer uma pergunta que é a pergunta central do nosso podcast. Emerson, o que você encontrou além do cargo? Bem, meus amigos, eu encontrei uma escola de vida. Além do cargo, a Defensoria Pública me possibilitou entender do ser humano. Então, além do cargo, eu encontrei Brasil, realidade social, de desigualdade social gritante, dramas que eu sequer imaginava que poderiam existir quando eu era concurseiro, porque eu sou de classe média, digamos assim, a minha mãe nunca tivemos nada de menos o necessário, nem nada de mais, né? Minha mãe, auditora da Receita Federal, hoje aposentada, 3 filhos, viúva, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. Então, o que acontece? Eu vivia uma vida dentro de uma bolha. A Defensoria Pública explodiu essa bolha, principalmente por causa da parte realmente criminal, onde você tem os maiores dramas, as maiores... Então, eu aprendi muito sobre o ser humano, sobre a psicologia, tudo. Para além do cargo, hoje eu me sinto uma pessoa que consegue entender a alma do outro, né? Porque eu sempre digo, né? Quem sabe... Hoje eu utilizo muito uma frase do Valdir Trancoso Pérez: quem sabe direito não sabe nada. Quem sabe sobre a alma humana sabe muito mais, né? Eu tenho uma admiração particular por você, porque apesar de você não ter vindo da polícia, você é um cara muito respeitado no meio policial, o que acaba jogando por terra uma suposta dicotomia entre a função policial e a função de defensor público. Eu, quando saí do cargo de delegado de polícia para me tornar defensor, recebi muito essa pergunta, né? Vai mudar de lado, agora vai defender e tal. E eu vejo que você, e eu nunca pensei dessa forma, eu sempre achei que na polícia se cuida de pessoas, se cuida da sociedade, e na defensoria também, mas com funções diferentes, com uma visão diferente. Eu sempre digo, a polícia me fez mais forte e a defensoria me fez uma pessoa melhor, né? Então eu tive a honra de ter essa experiência. Você não foi delegado, mas a classe policial te adora. Muitos policiais, muitos delegados no Brasil inteiro foram seus alunos. Como é isso para você? Ser respeitado pela polícia no Brasil inteiro e trabalhar na defensoria. Qual é a sua visão dessa relação entre polícia e defensoria? O que você tem em mente com relação a isso? Marcelão, querido e amigos, basta ser justo. Eu acho que o grande desafio é você saber ser equilibrado e justo. A grande dificuldade que eu vejo hoje no país é as pessoas completamente desequilibradas, polarizações. As pessoas não conseguem sequer ter
racionalidade, que deveria ser o mínimo do ser humano. Então, eu sempre digo assim, às vezes, é muito engraçado isso, porque às vezes é a polícia demonizando a advocacia criminal, a defensoria, às vezes é o lado contrário, a advocacia, e muitas pessoas demonizando a polícia, demonizando o poder judiciário. Eu sempre digo o seguinte, como assim? Então, o que foi que eu aprendi durante minha vida? Não existe isso de você tornar as pessoas vilões. A polícia, e qual é a grande injustiça com a polícia? E é por isso que eu me identifico muito. Eu não gosto de injustiça. Eu não tolero preconceito. Aprendi com a minha mãe, eu disse, meu irmão, você matou, você roubou. Então, esse é o seu estilo de vida, esse é você. Então, meu irmão, é você. Não tem que ter preconceito. E eu aprendi a respeitar as diferenças. E aprendi também muito a respeitar... respeitar não. Aprendi muito a entender o que é o maniqueísmo. Tipo assim, todo policial é isso, todo policial é aquilo, todo advogado criminalista, todo defensor, não sei o que. Essas ideias maniqueístas que prejudicam, esses rótulos. A imensa maioria dos policiais são pessoas, homens e mulheres honradas, que ganham pouco, uma remuneração baixa, são desvalorizados, estigmatizados. Porque se a pessoa estivesse ganhando, o policial estivesse ganhando 40 mil para receber porrada todo dia. Porque hoje a realidade... Não, mas a pessoa às vezes ganha, não é 40, é 4 mil reais, está todo tempo no vermelho para ser criticada, para ser estigmatizada. E as pessoas não percebem, mas a valorização é no bolso, mas a valorização também é no olhar. E imagine você ser policial e você estar no local e a pessoa te olhar de um modo enviesado. Porque hoje nós vivemos num país que tem crise de valores éticos e morais. Não é normal você atacar, demonizar a polícia. O que é normal quando acontecer algo de errado, quando acontecer um desvio, você criticar, você fazer uma crítica construtiva. Bom, isso aqui foi errado, temos que pontuar tudo. Então basta ser justo. Mas eu vejo muitas estigmatizações, muitos rótulos e muitas injustiças com a polícia. E como defensor público, tem uma coisa bem engraçada na sua pergunta, Marcelo. Eu defendo muitos policiais. Só esse ano, eu tenho 4 júris de policiais militares. Em suposto confronto com eventuais civis, em tese. Sim, em situações de atuação. Tem um que não é em situação de atuação policial propriamente dito, os outros são em situação de atuação policial. Eu até brinco quando as pessoas da polícia chegam, isso aqui é absurdo, você está falando porque eu sou defensor, eu defendo a polícia também. Eu defendo policiais militares, eu absolvo policiais militares. Você quer ver a lista de policiais que eu já absolvi no tribunal do júri? Entendeu? Então, nós temos que ser somente racionais. E muitas vezes eu vejo as pessoas, eu acho até isso lamentável do ponto de vista ético. Isso é culpa do Poder Judiciário. Como assim? Culpa de um poder? O poder é uma instituição, feita por pessoas. Alguém pode errar, alguém pode acertar, mas tem o seu valor. Isso é culpa da polícia. A polícia é uma instituição, tem o seu valor. Então, eu acredito que eu tenho esse vínculo com a polícia porque eu procuro ser justo. Eu não sou maniqueísta. Essas ideias malucas, né? E você tocando nesse assunto, já pegando um gancho muito importante, tanto eu quanto o Marcelo, a gente te segue na rede social, a gente interage ali muitas vezes, e eu vejo várias postagens que o professor Emerson faz, que são objeto ali de um populismo eletrônico, né? As postagens são extremamente polêmicas, os pontos que ele defende. E aí, por que eu estou falando isso? Porque você falou sobre estigmatização, né? Hoje, ao mesmo tempo que a internet ela nos deu um alcance, a possibilidade dessa proximidade na rede social, ao mesmo tempo ela deu voz, Marcelo. Ela deu voz às pessoas que sequer têm um conhecimento formado para falar sobre alguma coisa. E hoje todo mundo emite opinião, juízo de valor sobre determinados fatos. Você acabou de falar, isso é culpa do judiciário, isso é culpa daquilo. A minha pergunta você não se sente... como é que você se sente, ou se você tem medo? Eu, sinceramente, tem coisas que eu evito postar. Eu não posso emitir minha opinião, né? E eu vejo que você você é um cara de muita personalidade, coragem e de postar esse tipo de situação. Como é que você entende quando você faz uma postagem, tem lá 200 comentários, muitos negativos, contrários sobre aquele ponto de vista, claro, mas também muitos positivos, né? Eu acredito o seguinte, nós temos que discutir temas caros.
É o que eu chamo de temas caros. E temos que discutir de modo equilibrado. Porque você vê pessoas dizendo verdadeiros absurdos na internet. Porque Exatamente virou isso. terra de ninguém. Exato. Virou terra de ninguém. Então eu já vi coisas na internet. Na internet hoje tem pessoas que ensinam a praticar crime. Isso é uma loucura. Sim, a pessoa ensinando a praticar crime. Na internet hoje você tem pessoas pregando valores anti-humanistas. Outro dia eu fiquei chocado. Tinha um sujeito que publicou um vídeo na internet de tortura. Publicou um vídeo de uma situação, de um caso de tortura. E ele dizendo, tem que ser assim mesmo. E todo mundo aplaudindo, tortura, tortura. Todo mundo aplaudindo. Meu Deus do céu. Então, eu sempre digo o seguinte, todo espaço é ocupado. De uma forma ou de outra. É igual o poder. Igual o Congresso Nacional. As pessoas, político nenhum presta, tudo, meu irmão. Esse espaço vai ser ocupado. Então, Deus queira que seja ocupado por pessoas capacitadas, gestores, inteligentes, intelectuais, brilhantes. Porque se não for por esse tipo de pessoa, vai ser por pessoas sem conhecimento, ignorantes, chapados, pessoas que comprometidas com corrupção e não com a seriedade do cargo público, e etc. e tal. Todo espaço é ocupado. E no ensino também. Então, eu me sinto na responsabilidade, como professor de ciências criminais, discutir temas caros. Às vezes a gente discute umas amenidades também. Às vezes você tem que quebrar um pouquinho, né? Tipo, às vezes o professor, é o seguinte, eu posso fotografar uma mulher que eu acho muito bonita na academia, eu posso ficar fotografando as mulheres mais bonitas treinando, fazendo treinos. Isso é crime, seria crime se eu fotografasse. Meu irmão, isso é antiético, é imoral, é grosseiro. Você ficar fotografando, pelo amor de Deus, meu irmão. Olha de modo educado, cara. Não é com fixação. Tenha respeito. Agora, crime, somente isso não é. Só uma foto não seria, se não for criança ou adolescente. Então, às vezes tem umas amenidades, mas eu gosto de discutir também muitos temas sérios, que envolvem as situações do dia a dia, que envolvem os problemas da polícia, os problemas da defesa, criminal, tudo, né? E acaba servindo também o teu ponto de vista ali, quando você faz uma postagem efetivamente polêmica, e na sequência alguns dos seguidores emitem um juízo de valor por uma visão míope. Quando você emite a sua opinião, acaba servindo de orientação, sim, em tese até jurídica, em tese não, né? Eminentemente jurídica, porque aquele indivíduo muitas das vezes não tem um conhecimento técnico para isso, e aí acaba servindo de uma orientação jurídica para que efetivamente, olha, esse exemplo que você deu, uma foto ali é crime ou não, enfim, acaba dando um pouco de conteúdo para aquele camarada, né? Exato, e às vezes, porque direito não é somente direito. Há pouco tempo, direito não é somente direito. Há pouco tempo aconteceu num júri muito sério, falando de provas ilícitas, porque foi um júri bem simples, né? Sem prova, esse caso é interessante, não tinha prova nenhuma, mas tinha um celular apreendido, que o policial pegou o celular, o policial pegou o celular sem autorização judicial e teve acesso ao conteúdo de WhatsApp. E eu falando de provas ilícitas, o policial não poderia ter feito isso, e mostrando para os jurados uma série de exemplos de provas ilícitas. Aí eu citando que o policial não podia pegar o celular, ter acesso ao conteúdo, e eu dei um exemplo, nem a esposa pode ter acesso ao conteúdo do celular do marido sem autorização judicial, é crime de violação de dispositivo informático, porque mesmo marido e esposa têm sua intimidade. Você fez um post sobre isso. Eu fiz um post. Legal. Aí um humorista pegou um post meu de júri, super sério, não estava fazendo brincadeira, estava falando sério, de provas ilícitas. Ela pegou o meu post muito sério no júri, fez uma brincadeira em cima disso. E depois esse negócio viralizou e muitas pessoas começaram a se questionar. Eu posso fazer isso de ter acesso ao conteúdo do celular da pessoa sem autorização? E questões éticas foram debatidas. É ético, mesmo sendo namorado, namorada, marido e esposa, você, às escondidas, clandestinamente, a pessoa dormindo, você ir no celular da pessoa, acessar o conteúdo porque você não confia na pessoa, isso vai muito mais além do direito. É verdade. Ou seja, você quebra uma relação de confiança. É diferente de pessoas, não, pega meu celular aí, tu tem minha senha, eu tenho tua senha, o que é um é o outro, tudo, isso é de boa. Mas não é justo você desconfiar da pessoa.
Então, tem questões éticas. E nosso papel também, nossa missão, acredito, nós como professores, principalmente num país com tantas crises de valores como é o nosso, que não é, se nós vencermos crise de valores nesse país, meu irmão, seremos uma potência aí nível Japão. Né? Porque o japonês tem muito sucesso? Por muitos fatores, mas olha o que é a ética de um japonês. Eu sou admirador da cultura japonesa e tudo. Vai ver como é que o japonês se comporta do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Então, venceu crise de valores, venceu crise ética nesse país, o direito é bobagem. A gente passa por cima do direito, né? Porque, não é? É verdade. Emerson, quero aproveitar também para abordar um tema muito importante para nós. Nós três somos professores que preparam candidatos para concurso no Brasil todo. E você é um cara que começou essa tua carreira de professor a nível Brasil, lá atrás, inclusive, sendo um dos primeiros a expandir o conhecimento jurídico por meio de videoaulas. Você teve um projeto que foi muito conhecido no Brasil todo. Eu queria que você desse um pouquinho a tua visão do que é a preparação para concurso hoje. A gente tem um momento hoje de uma pseudo-mudança na maneira como as pessoas estudam. Os nossos alunos nos escutam muito, querendo uma dica. As pessoas, quando assistem um podcast, escutam um podcast com o Emerson, elas querem uma dica e chegou o momento, né? Afinal de contas, no que o Emerson acredita como projeto de preparação. Hoje em dia a gente tem muitas receitas milagrosas, cursos que dizem, não, só isso aqui basta, estude isso aqui que você vai passar. Qual é a tua visão? Você que é um cara tão experiente, iniciou aí, foi um dos professores mais importantes nesse processo de popularização do ensino jurídico. Eu queria que você desse a tua opinião hoje naquilo que você acredita que funciona efetivamente para passar em concurso público. Perfeito. Marcelão, o que é que eu acredito? Hoje nós temos uma avalanche, parece sim, uma avalanche mesmo assim, de informações para o concurseiro. O concurseiro nunca teve tanta coisa ao mesmo tempo disponível. Cursos, professores, métodos milagrosos, os mais diversos métodos milagrosos. E nós temos que ser muito sinceros em relação a isso. Sempre. Isso é marketing. Isso é marketing. É igual, por exemplo, você ter um advogado criminalista, e eu não estou aqui, pelo amor de Deus, sequer criticando quem faz isso. Estou falando de marketing, certo? E a pessoa chega e diz assim, olha, a partir do meu curso você vai ser o advogado de mais sucesso, você vai ter sucesso. Ninguém vai ter sucesso a partir de qualquer curso, porque senão, meu amigo, todo mundo teria sucesso. Então, é o tipo da coisa, se a partir de um curso você tiver sucesso, todo mundo adquirir esse curso, todo mundo vai ter sucesso. Isso não existe. Então, é a diferença do caminho e da caminhada. Tem um caminho? Tem. E tem a caminhada. Certo? É a diferença de, eu tenho uma maratona, tem 42 quilômetros. Tem, você tem que correr 42 quilômetros. É a diferença do caminho e da caminhada. Não existe esse método milagroso. Vou te levar de bicicleta para fazer os 42 quilômetros. Vou te levar de moto. Parece às vezes eu vejo as pessoas falando de preparação para concurso. E eu digo assim, o cara tá falando, é como se o cara dissesse assim, o cara não se preparou para a maratona de 42 quilômetros. Não, mas não se preocupa não. Que ali tu faz 5 quilômetros, eu passo com a moto. Tu te deixa 100 metros. Tu entra dentro da garupa da moto. Quando tu chegar nos últimos 100 metros, tu salta e termina. Isso não existe, meu irmão. É você e você. Aí o que é que eu acho? Como você tem muitos métodos milagrosos, e marketing é uma coisa muito forte. O marketing ele pega, porque ele tem gatilhos mentais. O marketing ele pega você. Então, como você tem métodos aí colocados na cabeça da pessoa que são métodos milagrosos, um dia a ficha cai e a pessoa percebe. Não, isso aqui não era como eu imaginava. A ficha cai. Certo? Aí a pessoa começa a perceber o que é real e o que é mentira. O que é real e o que é fantasioso. E eu sempre digo o seguinte, nesse acúmulo de informações, as pessoas têm que buscar o que é verdade. E o que é verdade é o seguinte, em matéria de preparação para concurso. O indivíduo tem que buscar os tratados de direito penal, os 11 volumes de Nelson Hungria, tratados de direito civil, claro que não. Eu sempre digo que a pessoa tem que ter uma
obra de cada disciplina, pelo menos uma, mas de cabeceira, de qualidade. E aí, isso que eu passo para o meu filho, que hoje é concurseiro, tem uma obra de cabeceira, meu irmão. Uma obra todas as disciplinas. De todas as disciplinas, de cabeceira. Pode ser uma obra que seja muito densa, não precisa. Mas tem que ser de qualidade, tem que ser uma informação de qualidade completa. Completa. Certo? E, acima de tudo, estudar para concurso é resolver questões, ter acesso a um material de jurisprudência atualizado e ter uma doutrina de qualidade, pelo menos para a prova objetiva. Aí, a depender do concurso e das especificidades da prova subjetiva, você vai para algumas obras específicas, a depender do concurso, e algum treinamento específico. Mas, digamos assim, para entrar dentro, né, passou pela objetiva, está dentro, assim, caminhando para na parte de competição para a posse, para a aprovação. Passar pela objetiva é muito importante. Eu acredito que é muito importante isso. Não tem segredo, meu. Se você, às vezes eu fico pensando o seguinte, as pessoas têm memorização de lei? Tem. Então você tem que trabalhar muito memorização de lei, uma doutrina, inclusive eu achei super legal, o Samer, uma vez ele falando da preparação dele para juiz lá no DF, o Samerage, e ele mostrando a coleção dele daquela de resumos da Saraiva. E ele assim, olha, eu memorizei, eu sabia até o local da página onde tinha aquela palavra. Aquela coleção de resumos, eu coloquei tudo na minha mente. Tudo. E hoje você tem muita informação, você tem muito material e todo mundo fica disperso. Porque as pessoas ficam imaginando que algo é um bicho de 7 cabeças. Não é? Agora elas recebem, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, outra pessoa fala outra coisa. Aí, ora ela vai por aqui, ora ela vai por ali. Aí depois já é por aqui de novo. A pessoa fica com a cabeça bagunçada. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. É como eu tenho falado para o meu filho. Concurso público acima de tudo, uma doutrina que você vai escolher de referência de cada assunto, resolução de questões, jurisprudência, memorização de... Vocês que são dois craques, seleção brasileira em preparação para concurso, né, 2 referências, podem dizer se concordam, se é isso mesmo, porque eu entendo que é isso. Agora eu vejo tantas pessoas com métodos assim milagrosos, e conversando com aquelas pessoas que são aprovadas, as pessoas utilizaram um curso, eu acho um curso muito importante, mas a pessoa não pode ficar, eu tenho aqui 4 cursos, 20 materiais, de 20 locais diferentes. Tem que ter, no mínimo, uma linha de trabalho. Esse é o grande problema hoje, né? A gente já foi até objeto de outros episódios nossos aqui, né? Hoje todo mundo que passa, Emerson, não é diminuindo, não é que ele não tenha capacidade, não é isso, né? Hoje o indivíduo passa por um concurso para delegado de polícia, automaticamente ele vira professor. Sem uma base empírica, uma base acadêmica, ele vira professor. E aí ele cria um método para ganhar dinheiro, para ganhar seguidor, e acha que aquilo que funcionou para ele, da forma como ele fez, vai funcionar para todo mundo. O que eu fiz, né? Como que eu me preparei, a minha estrutura sempre foi a mesma. Leitura, eu tinha uma boa doutrina, eu sempre fui um candidato que lia a doutrina, né? Eu lia processo penal, livro constitucional, livro civil, algumas coisas, que algumas coisas são complexas de entrar na minha cabeça. Por negócio jurídico, esse negócio de bens, é até fácil, mas colocou outra coisa ali de direito civil, já complica um pouco para mim, eu precisava de uma doutrina, né? E aí, penal, muito difícil. Somado a isso, eu lia um bom resumo e lei seca. Quero tocar nesse assunto importante que você falou aí, né? Resolução de questões. Eu ouço algumas pessoas falando assim, eu passei um concurso fazendo questão. Eu fazia mais de 150 questões por dia e passei no concurso. Cara, me desculpe, eu não consigo acreditar nisso. Por quê? Fazer questão, na minha humilde opinião, o que é fazer questão? Resolver questão é um reflexo. Quando você se arrumou agora para vir para cá, você botou um terno bonito, uma gravata, você se olhou no espelho, porra, tô alinhado.
vou lá para o podcast. Você vai ficar se olhando no espelho agora? Não, porque você está arrumado. Então, o exercício é um reflexo, um espelho para te dizer, olha, você está deficiente aqui, ó, tua gravata está desalinhada, teu terno não está abotoado. Então, é nisso que eu acredito de fazer, de confeccionar exercício. Eu não posso pegar como base resolução de exercício e fazer 50 questões, tá? Exercício é reflexo daquilo que você estudou. Se você não estudou, vira chute. Já dizia o professor Roberto Blanco. E aí gera o quê? Teoria da frustração. O que você acha? Perfeito. Eu sempre me preparei assim, inclusive... Fazendo exercício? Não, do contrário. Eu sempre fui péssimo para fazer exercício, eu não gostava. Inclusive eu vi até um vídeo uma vez do professor Fábio Roque, um abraço para ele, dizendo que ele fazia poucas questões. Eu me identifiquei na hora, porque eu fazia 5 por dia, me enchia o saco, eu já largava aquilo ali. E sempre fui muito bem nas provas, né? Eu sempre acreditei numa preparação tradicional, né? E aí não é porque meu concurso tem muito tempo. Não, pessoal, o meu último concurso, que é o concurso da magistratura, que inclusive tomo posse agora sexta-feira, foi 2019, não tem tanto tempo assim. Tem muita gente que em 2019 já estudava e que continua estudando hoje. Então, não tem tanto tempo que eu passei no último concurso. E o que eu acredito que funciona? Eu vou usar aqui de exemplo o perfil Magistratura Estadual em Foco, que esse mês lançou um estudo do que os candidatos utilizaram como material nos últimos alguns anos, de 2016 até 2023, 7 anos, né, aproximadamente. Todos eles, na esmagadora maioria, né, bota ali top 5, manual. Teve um ou outro caderno de professor, que é o caderno. O que é o caderno do professor? Tá lá. Caderno do professor Rogério, São alunos que compram um curso, bumbum na cadeira, sentam, anotam o curso todo, tá? E tem um processo de memorização por parte da escrita, que cada vez mais se perde isso. Existem estudos da neurociência que escrever à mão aumenta em até 70% o processo de memorização. Por exemplo? Eu acredito muito nisso. Então eu tinha bons livros, por exemplo, parte geral, eu adoro, uso muito, inclusive hoje para escrever, assim, cito muito nas minhas escritas, né? O livro do professor Fernando Galvão, que é o professor de Minas Gerais, gosto demais. O professor Paulo César Busato, eram livros que eu usava na minha cabeceira demais. Eu utilizo hoje ainda para escrever e que me foram a base do meu estudo. Mas o que eu fazia? Pequenos fichamentos à mão, aquilo me ajudava a memorizar. E esses pequenos fichamentos à mão, eu sei que dá trabalho, mas depois que ficaram prontos, véspera de prova, ficava todo mundo desesperado, eu estava revisando meus fichamentos. Eu revisava, por exemplo, o processo civil todo em um dia, porque eu peguei o curso do Daniel Assunção, assisti às aulas, fiz as anotações, e das anotações eu tirei o suprassumo, a frase que vai me lembrar de um ponto, muitas vezes um gráfico. Fiz ali um fichamento que teve ali 30, 40 páginas, e eu revisava processo civil em um dia e sempre tive bons aproveitamentos. Então eu acredito muito na preparação tradicional. Eu não sou contra o PDF, eu não sou contra o flashcard. Eu acho que cada um vai se adaptar à sua maneira, mas eu acho que só isso nunca vai ser o responsável. Até porque quando você compra um livro de um autor, você sabe quem escreveu, é o cara da academia, é o cara que tem uma formação. Você compra o PDF do curso, muitas vezes o curso não divulga nem quem fez o PDF. É verdade. Você não sabe nem quem foi, se é um cara que é um aluno igual a você, se é um aprovado, se é uma pessoa com formação na disciplina, sem formação na disciplina, você não sabe. Então é sempre importante, até para fazer esse comparativo, poxa, eu vi aqui, essa informação está estranha, deixa eu aqui pegar o meu livro de cabeceira para ver se está certo. O cara vai no livro, confirma ou desconfirma. Então... E eu sempre estudei fazendo resumo. Eu gosto de fazer resumo também. Você fazia resumo? Eu fazia resumo de tudo. Eu era aquela pessoa que, justamente esse aspecto, para me concentrar, eu tinha que ir resumindo aquilo que eu estava lendo. Talvez porque eu sou uma pessoa muito acelerada,
Então, o que acontece? Quando eu lia sem escrever, sem fazer resumo, eu notava que meu rendimento caía. Aquilo ali não assimilava, eu não assimilava Com a simples tanto aquilo leitura ali. não tinha uma absorção Não boa. tinha uma absorção boa. Então eu tinha que realmente ir grifando, ir fazendo meus resumos. E outra coisa, eu não gosto disso de ter que... Porque eu acho muito importante resumo. Porque eu particularmente não gosto de ler um capítulo e ter que... Poxa, agora eu já não lembro mais direito exatamente do que tem ali. Eu gosto logo de ter o resumo do que tem ali para que eu possa lembrar rápido sem ter que reler tudo. Então eu acho isso muito importante. Claro que é de pessoa para pessoa. É igual aquela dieta, né? Você joga uma dieta aqui, tá aqui na internet, ó. Uma dieta do Cristiano Ronaldo. Será que vai dar certo para a gente? Não sei. Só Deus sabe. Uma dieta do Michael Phelps. Me disseram que o cara comia... café da manhã do cara era 10 hambúrgueres, meu irmão. Pensou e passa mal e vai no hospital, se for a gente, né? Uma pergunta, né? Uma dúvida. Nesse teu formato de fazer fichamento, porque a gente sabe fazer fichamento demanda tempo. Porque você tem que ler um trecho do livro, com base no texto do livro, você vai transcrever aquele trecho para ficar numa ficha, efetivamente. Por isso que não é fichamento, para você rever posteriormente, né? Hoje, só que a gente sabe que hoje a gente não tem tempo, principalmente nos dias atuais, né? Quanto tempo, professor Emerson, você demorou? Não é para passar, que eu quero saber assim, você falou assim, cara, meu fichamento, quanto tempo você demorou para confeccionar o fichamento e fazer as revisões com qualidade? Porque a gente sabe que isso demanda tempo. Ler livro e transcrever, né? Quanto tempo demorou do início da sua preparação até o dia que você obteve sucesso? Olha, vamos dizer o seguinte, a base, né? Porque nem tudo eu fiz, por exemplo, fichamento, é impossível. Então, eu, na minha época, e isso virou moda agora, é engraçado que algumas coisas você fazia e as pessoas falam hoje como se fosse algo assim, como se fosse a fórmula mágica. Novidade. Por exemplo, novidade. Essa história de estudar os pontos mais importantes. Meu Deus do céu! Eu sempre estudei os pontos mais importantes. Porque eu pensava o seguinte, olha esse edital, cara. Não tem como. Não vou matar esse edital 100%. Impossível. Olha isso aqui, cara. Você vai fazer um concurso, por exemplo, para a Defensoria Pública. Aí joga lá Direito do Trabalho. 2 questões. Tá de brincadeira. Vou estudar isso aqui tudo por causa de 2 questões? Não. Meu irmão, é melhor meter o chutômetro, pegar, digamos assim, um resumaço, assim, sei lá, alguma coisinha bem resumida de Direito do Trabalho. Não é para aprender, para ver se melhora o chute, do que estudar esse conteúdo gigante por causa de 2 questões. Esse nome é estratégia, né? Estratégia. Eu já fazia isso. Então, às vezes, você pega um conteúdo, tipo assim, eu lembro que na minha prova da Defensoria Pública tinha a história do direito penal. E as escolas de direito penal. Aí eu olhei assim, cara, meu irmão, vamos cobrar as histórias do direito penal, a história do direito penal. Na história do direito penal, meu irmão, aquela parte de, Dom Pedro, Código do Império, meu irmão, não vou estudar isso não. E agora, recente, um pouco antes da pandemia, uma aluna minha na academia estava com um audiobook de direito penal, aí a Dani, o nome dela, até um abraço aqui para ela. E isso é um audiobook, de direito penal, tudo é um curso de direito penal, audiobook. O que é que você está ouvindo aí? Escola do Direito Penal. Eu lembrei de mim na minha época. Escola do Direito Penal é a história do direito penal. Aí o Dani, isso é para concurso mesmo? Não, não é para concurso não, mas é a pessoa que tem um curso, um audiobook de direito penal. Então assim, Dani, tem que ser estratégico. Isso aí não é cobrado em prova. A gente já viu que é raro, eu pelo menos não lembro de questões sobre história. De vez em nunca cai em São Paulo. São Paulo caiu 2 vezes. Caiu no concurso de 2012, que eu fiz esse concurso, ele perguntou, mesma ideia do Caio agora,
de quem era o Código Penal. Foi nesse concurso de 2012. Quem foi o autor do Código Penal? Mas Ele já perguntou quantos códigos penais... Foi esse concurso aí em São Paulo. Os caras perguntaram quantos códigos penal tinha havido. Cara, maluquice, mas você pode derrubar aluno. Mas de vez em nunca, cara. Mas também não compensa estudar, né? É isso que o professor vai. Então eu já selecionava o que eu ia estudar, o que é mais importante. E eu acho que essa é uma das grandes missões de um professor, ele dá uma orientação para o aluno de, olha, os pontos mais relevantes, o essencial, por exemplo, da criminologia é isso, né? Ou então começa para isso, matou isso aqui, vai para cá. É como se fosse uma ordem de relevância, não dizendo que vai ser isso aqui. Mas a possibilidade muito maior probabilidade de cair crime contra o patrimônio, por exemplo, para delegado de polícia, do que cair, por exemplo, um crime lá contra... Enfim, fala o crime lá no 359H, como é que é o nome daquela... O crime contra a licitação, por exemplo, crimes de licitação e licitações. Aí esses meus resumos, que não era de tudo, eu posso dizer que foi em 6, 8 meses. Pra tá tudo prontinho, tudo assim. Ou seja, passou rápido, né? E muito você tocou no assunto, professor, no sentido de que estudar somente aquilo que efetivamente interessa, né? Que hoje estão vendendo essa ideia. Mas sabe qual é o grande lance? Muitos alunos me procuram, eu tenho certeza que falam isso com o Marcelo também. Eu não esgotei o edital inteiro. Quando eu ouço isso do aluno, eu tenho uma síncope. Aí o AVC vem subindo. Aí eu falo, cara, respira, eu preciso respirar. Porque estudar o edital inteiro, porra, meu irmão, o edital inteiro não cai. E quem faz isso? A covardia de alguns cursos que ficam vendendo terrorismo. Que tem que estudar o edital inteiro. O edital inteiro não cai, meu irmão. O examinador não tem nem espaço para fazer a cobrança de um edital inteiro. E isso é uma covardia com o aluno. Eu acho uma covardia. Nem aquele que produz as questões tem interesse em pegar esse tipo de tema. Então, é difícil cair, né? Então, a gente já sabe o núcleo de assuntos que são cobrados, porque a gente trabalha com isso há muitos anos. Então, a gente tem uma visão desapaixonada daquilo e sem aquele temor que o aluno tem. E se eu não estudar e cair, como é que eu vou ficar? Isso faz parte. Eu passei em concurso assim. Vocês também passaram em concurso assim, sabendo que eu não vou estudar, não vai cair, mas se cair, também não vai atrapalhar a minha aprovação, porque os outros candidatos também têm a mesma dificuldade com aquele tema. Exatamente. Né? É uma coisa... Exatamente. O jogo é o mesmo. É uma coisa. Você acredita que esse método ainda funciona, Emerson? O método de fichamento... Eu acredito. Hoje, se eu fosse estudar para concurso, se eu fosse, digamos que o Emerson agora, de repente, sei lá, vou estudar hoje para concurso novamente agora, o que é que eu faria? Eu faria o que eu fiz. Eu iria na mesma linha. Estudar os pontos essenciais, o mais importante, a parte mais importante de todo o conteúdo. Agora, é claro, se você me perguntar, e aí tem que ser um gênio, né? A pessoa já conseguiu, como memória fotográfica, liquidar 80% do edital. Perda de tempo revisar, porque ela é um gêniozinho. Memória fotográfica de tudo. Aí vai para os outros 20%. Mas hoje eu estudaria o essencial, faria os meus resumos por causa de um problema de atenção. Eu gosto de... ainda hoje, ó, para você ter uma ideia, todo livro que eu leio, eu preciso resumir. Todo livro que eu leio, eu preciso resumir. Até livro de literatura. Por exemplo, eu estava lendo Albert Camus, uma das obras dele, que é um dos meus autores preferidos, e eu tenho que resumir, porque eu não quero, depois que eu leio o livro, por exemplo, eu tenho um resumo, o livro já é pequenininho, mas então eu tenho pequenos resumos do essencial desse livro, que é muito importante para mim, que é O Estrangeiro, né? É um livro que eu utilizo muito no tribunal do júri, para falar de direito penal do autor, direito penal do fato. O Estrangeiro é uma obra muito importante. Então, eu utilizo no júri. Eu tenho que ter aqueles pontos chaves da obra. Eu não consigo, assim, para mim é chocante ler um livro assim, sem fazer marcação. Li o livro todo e não dobrei a página, marquei, identifiquei. Por quê? Porque depois eu vou perder alguma coisa muito importante. E assim eu faria hoje se eu voltasse a estudar para concurso. Eu tenho que ter o resumo daquilo ali, feito por mim, porque
vai ser importante para fixar a minha atenção. E aí, Ó, deixa eu só dar uma Vai, dica vai, vai, aqui. vai. Dica para você que está nos assistindo e nos escutando. Como é que eu faço para fazer isso? Eu também leio muito, inclusive eu estou escrevendo um livro agora sobre legítima defesa, né? Então estou pesquisando muito, estou com uma tonelada de livros em casa. Como é que eu faço para fazer fichamento de uma tonelada de livros? Eu já estou no 2º capítulo, já estou com mais de 180 citações. Eu não consigo fazer fichamento de tudo. O que eu faço? Eu leio o livro e coloco um clipezinho 0,5, bem pequenininho na página, e eu já sei que o clips, quando está aquela parte maior do clips, que é a menorzinha, prende ele e fica aquela parte maiorzinha para dentro do papel. Aquela parte ali é uma parte que eu vou citar. Então eu já sei que Perfeito. ficam ali, sei lá, 15... Eu adotei clips. essa técnica do Marcelo, meu livro ficou pesando 1,5 toneladas de tanto clipes que tinha. Tava colocando um clipe em cada página. Eu cheguei em casa com um negocinho do clipes que eu comprei, minha mulher, que porra é essa? Eu falei, não, eu vou ler. Não, tu vai ler com clipes? Não, é pra marcar. Ela ficou olhando pra minha cara, tu tá me dando Pequenininho, maluco. tu comprou o pequenininho? Comprei o pequeno, irmão, comprei. Dá coloridinho, a Manu levou tudo, a Manu pegou tudo, enfim. Mas aí uma pergunta que eu te devolvo, professor. Você acredita fielmente... Hoje a gente sabe por quê, né? Vou explicar o motivo da minha pergunta. Hoje não temos tempo. Antes, o edital saía, a prova era 90 dias depois. Essa era a regra que tinha. Hoje, vi de Pernambuco. O edital saiu, a prova 1º de março, não é isso? Por aí. 60 dias. Você acredita que hoje você obteria sucesso fazendo essa metodologia? Eu acredito porque eu acredito em estudo a longo prazo. E eu acredito que você tem os tiros curtos. Tipo assim, eu comecei a estudar para concurso hoje. Zerado. Zerado assim. Base de faculdade, digamos assim. Vou estudar para concurso hoje. Vou fazer o concurso, comecei hoje. Aham. Daqui a 2 meses para delegado, por exemplo. Para defensor, para juiz. Vou fazer o concurso. E eu comecei hoje. Então, eu tenho que fazer essa prova sem nenhum compromisso. Sem frustração. Porque o problema das pessoas as pessoas se sentem frustradas com pouco tempo de estudo que tem, de rodagem. Perfeito. Pelo amor de Deus. Então você tem que... Então é melhor não fazer. Se isso for te abalar emocionalmente, meu Deus, eu não passei. 2 meses de estudo. Então Então vai passar mesmo. não vai passar. Então, mais 1 ano é pouco. 1 ano é pouco. Então se a pessoa for ficar se frustrando, é melhor até parar, não se inscrever, ganhar uma bagagem e depois ir para a luta. Agora, se ela for fazer um concurso desse, o que acontece? Aí pega um material de tiro curto. Não vai dar para fazer fichamento, resumo. Você vai precisar de uma orientação. Pega um curso que consiga sintetizar isso daí. Pega um material de tiro curto, de resumos, e vê no que dá. Né? O que tiver de ser, será. Então, resumindo, para ficar claro, um concurso a médio e curto prazo não seria a melhor estratégia. Não seria. Mas se você tem uma perspectiva e a compreensão de que isso é um projeto a médio e longo prazo, seria a melhor estratégia, confere? Seria a melhor estratégia. É o que eu acredito. Como eu também. penso. É o que eu como eu acredito penso. também. Perfeito. Emerson, para fechar, eu quero te fazer uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer para você. Outro dia eu tava... Tô até com medo, viu? Eu tava Essa história de... eu tava numa festa na praia, aí chegou um defensor público, aí a gente começou a conversar e tal. Ele, já conheço você no Instagram e tal. Olha lá essa pergunta aí, olha lá essa pergunta. Aí a gente conversando da defensoria e tal, eu ainda defensor. E aí ele falou do Emerson. Não, o Emerson dá aula também, rapaz. O Emerson é apaixonado pelo júri. Então, essa sua paixão pelo júri te identifica, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse teu lado profissional, dessa paixão que você tem pelo júri. E se você acredita ainda no júri como instituição, porque já há um debate na sociedade, inclusive... alguns membros do judiciário, inclusive de tribunais superiores, já manifestaram opiniões contrárias ao júri. É sempre uma questão delicada, né? A humanidade já teve feudo, não tem mais feudo. Hoje a humanidade tem júri, amanhã pode não ter júri. O que você pensa sobre isso? Eu sou uma pessoa
muito apaixonado pelo tribunal do júri. Eu costumo dizer o seguinte: a minha primeira razão de viver é a minha família, sem dúvida, né? Então, a minha primeira razão de viver, os filhos de 2 patas, os filhos de 4 patas, tudo, a esposa, tudo, a família, tudo, né? Então, veja, a minha primeira razão de viver. Depois da família, minhas razões de viver é defensoria pública, magistério, são 2 grandes paixões, e na defensoria pública ou tribunal do júri. Pô, que legal. Hoje, se você me dissesse assim, Emerson, o júri, todo mundo foge do júri. A grande realidade é essa. Juiz foge de júri, defensor foge de júri, promotor foge de júri, porque o júri não tem horário. Para você ter uma ideia qual é a realidade do júri, hoje na comarca de Fortaleza, o júri começa em torno de 8h30 da manhã, 9 horas da manhã. O júri padrão, médio, termina 7 da noite. O padrão, o médio. Se o promotor pedir absolvição, ainda assim, quando o MP pede absolvição, acredite, o júri termina às 2 da tarde, pedindo absolvição. Aí, se não pedir absolvição, 7 da noite, média. Agora, é a média. Porque tem júri que termina 10 da noite, tem júri que termina 3 da manhã, tem júri que vira, a gente acorda de manhã. Então, veja, essa é a realidade. Só vai trabalhar no júri, numa vara de júri, pessoas que são ou tem algum tipo de problema, louco, ou porque é muito apaixonado pelo tribunal do júri, juízes, promotores e defensores. E, detalhe, 2, 3 por semana, né, ou 4 às vezes. Então, eu sou, na defensoria pública, a minha razão de viver é o tribunal do júri. É onde eu me sinto pleno. E por quê? E aí vem a grande essência do tribunal do júri. Porque no tribunal do júri, o jurado avalia não somente direito, avalia simplesmente filosofia, religião, avalia aspectos de sociologia, avalia criminologia. Os jurados avaliam tudo, ou para o bem ou para o mal, de uma forma mais rigorosa, de uma forma menos rigorosa, porque o jurado pode ser punitivista. O jurado também pode ser, eu nunca esqueço, o jurado pode clemenciar, assim como ele pode clemenciar, ele pode ser extremamente punitivista. Eu nunca esqueço que no júri ano passado que eu fiz, a pessoa não tinha nada de prova, nada, chocante. Não tinha nada de prova. E foi pronunciado? Foi pronunciado, foi a júri, meu irmão, assim, um vazio, devastação de prova, de nada. Um vazio, um deserto de prova. Chocante. Mas o passado do indivíduo, meu irmão, você não tem ideia. Latrocínio, homicídio, um monte de condenação. É organização criminosa. Aí o promotor, pá. E eu, isso é suposição, você está inventando, isso é fantasia. E pá. No final do júri, qual foi o resultado? Tomou a condena. Condenação. Eu sabia que ia ser condenado. Porque eu conheço esse conselho. Cada conselho de sentença tem o seu perfil. E eu conheço esse conselho de sentença. Esse conselho de sentença não julga o fato somente. Julga principalmente o autor. O autor, a pessoa, né? Aí ele pensou o seguinte, e eu sei como é que o jurado pensa. Porque os jurados soltam. Não é que conte os seus segredos para mim. Não, mas eles terminam, né, soltando. O que é que eles pensam? Eu sei como é que o jurado pensa. Ele pensa o seguinte, bom, se nós errarmos aqui, nós estamos errando com a pessoa certa. Aí eles são punitivistas. Se nós errarmos, nós não estamos errando com a pessoa errada. Estamos errando com a pessoa certa. Se nós errarmos aqui, e a gente está errando com a pessoa agora, certa. por outro lado, olha como é fantástico. Por outro lado, eles clemenciam quando tem que clemenciar. Eu nunca esqueço, um dos meus primeiros júris foi o que me tornou, que bateu aquela paixão. E eu digo assim, meu irmão, só quero isso na vida. Por mim, eu só fazia júri. Foi o júri de um pai que tinha matado o estuprador da filha, e eu sempre conto muito esse caso, 15 dias depois, que ninguém sabia quem era, pois no começo pensava que era o pai que tinha feito isso. Criancinha pequenininha, tudo, ele foi lá e matou. Chegou no tribunal do júri, o promotor de justiça querendo, qual era a tese do promotor? Homicídio privilegiado. Não, doutor. Homicídio privilegiado, tudo, para ele a pena vai ser pequena, tudo, etc e tal, sairá no regime semiaberto. O MP não queria pedir absolvição. Não, eu não posso, como promotor de justiça, pedir absolvição. 15 dias depois mata. Não, não posso, é vingança, o Estado não pode patrocinar a vingança. E foi um dos meus primeiros júris, eu emocionado com a família dele lá, tudo, e dizendo que era uma questão de dignidade, absolver, pedindo para o jurado se colocar no lugar desse pai. Os jurados se colocaram no lugar do pai e absolveram. Um juiz de direito poderia absolver? A minha pergunta é, um juiz de direito poderia chegar e vou aplicar clemência? Perdão judicial não tem. Não caberia. Não, qual é a técnica aí? Para fundamentar uma sentença absolutória, no caso desse de vingança. Foi vingança. Então,
Qual é a técnica? Vou citar outro exemplo, muito parecido com esse, só que alguns anos depois, mas na mesma vara, quinta vara do júri. Esse foi 2003, esse outro foi 2007, mais ou menos. O rapaz tinha uma irmã, morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, e a irmã dele foi estuprada. Desceu uma parada de ônibus aqui de Fortaleza. A 2 quarteirões de casa, à noite, ela descia na escola, descia na parada de ônibus, jovem de 17 anos de idade, adolescente. O cara drogado, estava usando crack, droga, e puxou ela para dentro de um terreno e estuprou. E estuprou essa jovem, e simplesmente o irmão dela só ficou sabendo um ano depois. O sujeito foi preso, depois foi liberado. Conseguiu liberdade provisória. Estava jogando sinuca, ela foi lá, ele foi lá no local onde a mãe dele contou um ano depois para ele, sua irmã passou por isso, a mãe dele contou, ele foi lá e se vingou. O júri absolveu. Eu levei a irmã dele para ser ouvida em plenário, eu disse assim, quero ver condenar agora. A menina chorando, ela já não era mais adolescente, mas a menina chorando, e o jurado chorando. Juiz de direito, como é que o juiz de direito absolve? Como é que o juiz de direito absolve um cara que estava jogando numa sinuca, num bar, e o outro chegou lá? Absolve como? Inexigibilidade quando tivesse? A plenitude de defesa traz essa possibilidade, né? Livre convencimento motivado do julgador. Por exemplo, fora do júri, ele tem que julgar com livre convencimento com as provas trazidas nos autos, né? Ali pode vir provas, até porque quem faz o julgamento é o jurado. É o jurado. O júri só vai aplicar a pena, né? Então o júri traz essa possibilidade de efetivamente tirar do juiz togado essa análise e fazer a absolvição, né, Marcelinho? E eu espero em breve ter essa aula que é fazer um júri com você, eu como juiz e você como defensor público. Eu que quero ter essa honra, de aprender com o professor, logo mais juiz de direito, já praticamente, sexta-feira, e vai ser uma honra imensa, porque é uma oportunidade de grande aprendizado. O júri é um grande aprendizado sobre vida, sobre alma humana. E eu tenho o seguinte lema: a pior coisa que pode acontecer no tribunal do júri, é você sair com um sentimento ruim de uma pessoa inocente condenada, ou então você sair com um sentimento ruim de uma pessoa que realmente não merecia ser absolvida. Mas isso faz parte do sistema de justiça. Às vezes as pessoas falam o seguinte: olha só o resultado desse júri, isso não foi justo. Mas desde quando? Quer dizer que se não fosse júri, nós teríamos a perfeição? O juiz de direito é perfeito? Não. A justiça é perfeita? Não. Então no tribunal do júri, às vezes, você tem decisões que destoam. Mas, às vezes as pessoas falam assim: eu sou contra o tribunal do júri, porque no tribunal do júri uma mulher assassinada poderia ser absolvida, o autor poderia ser absolvido. Eu estou no tribunal do júri há 20 anos, mais de 20 anos. Comecei lá, fui titular de vara do júri por 8 anos, ou seja, uma vida. 8 anos é uma vida. Hoje continuo no júri, mas não mais como titular. Veja o que acontece. Eu, durante esse tempo todo, todos os casos que já passaram de feminicídio, eu só vi absolvição em um. Só teve um caso. E esse único caso de absolvição foi uma absolvição clemência. Por causa da mulher. Ela recebeu um tiro do ex-marido, que era policial militar. Certo? Então, não tem problema eu citar esse caso, um caso público. Ela recebeu um tiro do ex-marido, policial militar, ficou com uma debilidade no braço, na perna, etc. e tal. E voltou para o ex-marido. Filhinha pequena, voltou. A família se reconectou. E no dia do júri, ela foi ouvida. E ela disse que partiu para cima dele, que etc e tal, tentou pegar a arma dele, era mulherenga, etc e tal. É verdade isso? Nunca saberemos. Ela realmente partiu para cima dele, a arma disparou, ele realmente apontou e atirou. São narrativas. Aquela coisa, entre as versões e a verdade, somente uma certeza. A verdade nunca nós atingiremos. Existem 3 verdades. A minha, a sua e a verdadeira. É verdade. Agora, o fato é o seguinte: a família está aí. Se ele tivesse sido condenado no júri, ele foi absolvido. Os jurados absolveram. Esse foi um júri dificílimo. Agora, você me pergunta, e se ela não estivesse junta? Se a família não tivesse se reconectado? Já era.
Que nada vai absolver um feminicídio. É muito difícil. Pode até acontecer, mas é uma coisa muito, 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 muito rara. Quem conseguiu fazer isso, por isso que é considerado o maior advogado criminalista da história, é Evandro Lins e Silva, que na verdade não foi a absolvição. O que Evandro Lins e Silva conseguiu no caso do Dock Street foi a desclassificação, que todo mundo chama de absolvição, porque é o seguinte, no mundo do júri, desclassificar para homicídio culposo é absolvição. Porque ninguém é preso, é em regime fechado para homicídio culposo. Então termina com pena alternativa, homicídio culposo, normalmente. Então está prescrito. Desclassificar de um homicídio doloso para homicídio culposo, do ponto de vista prático, É absolver. é uma absolvição, no Brasil, pelo menos. Então, veja, o Evandro Lins e Silva, por isso que o pessoal fala, absolveu. Não, foi desclassificação. No caso do Dock Street. Agora, ali foi uma situação, nós estamos falando do gênio da advocacia criminal. Do gênio da advocacia criminal. Que Evandro Lins e Silva era um monstro. Ele tinha uma capacidade de convencimento. Ele pegou a Ângela Diniz. E claro, no júri existe a ampla defesa no tribunal do júri. Você pode até falar disso do ponto de vista ético, é antiético, mas existe a ampla defesa. Ele mostrou que era todos os problemas dela, aí teve na época uma série de movimentos feministas. Ele colocou a Ângela Diniz numa condição de culpada, foi ela a culpada, foi ela que foi julgada. Realmente ele fez isso. Ele utilizou uma técnica que é muito comum no tribunal do júri, que é muito comum, de você colocar a vítima para ser julgada. Eu faço isso muito, não nesse caso, claro, não estou falando de feminicídio, mas no tribunal do júri, as cartas na mesa têm que ser jogadas. Sem esse papo furado de a vítima, vamos saber quem é a vítima. Que história é essa de santificar a vítima? Morreu, agora todo mundo é vítima, todo mundo é santo depois que morre? Vai ver quem é a vítima, vai ver o que a vítima fazia. Vai ver o que a vítima fazia, vai ver a quantidade de crimes que a vítima praticou, a quantidade de pessoas que foram vítimas dessa vítima. Isso é tribunal do júri, é criminologia. A pessoa era criminosa, se tornou vítima, aquele fenômeno criminoso, vítima, vítima, criminoso. Tem vítimas que depois se vingam, se tornam criminosos. Tem criminosos que depois se tornam vítimas. Esse fenômeno da criminologia. Tem que ir para o tribunal do júri. Não pode ser essa coisa cega, um santo aqui, não. Cada qual tem que assumir o que realmente fez nessa dinâmica. Cara, simplesmente sensacional. Na verdade, um podcast tornou-se uma aula. Com o professor Emerson não seria diferente. Gostaria de agradecer imensamente. Eu que agradeço. O seu tempo, transmitir esse conhecimento de vida, esse conhecimento jurídico, esse conhecimento amplo e restrito. Muito obrigado, meu irmão. Um prazer enorme te receber Marcelão, aqui no podcast. Pô, aqui é a seleção brasileira. Você é uma inspiração para todos nós, para nós profissionais, professores. Eu tenho certeza que para milhares de alunos por todo o Brasil também. Muitos alunos hoje vão escutar esse podcast e vão sair daqui, eu quero ser defensor. Defensoria, viu, pessoal? Puxar a bandeira aqui. Obrigado. Um abraço. Pessoal, só se inscrever no nosso canal, ative notificações e até o nosso próximo episódio. E deixa o like, que é o joinha, que é sempre importante. Valeu.